Sintonia da Tarde. E o entrevistado do dia. Muito boa tarde para você, ouvinte da Manhã. Eu sou para você, internauta, boa tarde. Estamos iniciando o entrevistado do dia e hoje nós vamos falar sobre segurança do trabalho. Nós convidamos para estar aqui o Matheus Vieira, ele é engenheiro de segurança do trabalho, é um tema muito interessante. Primeiramente, Matheus, seja bem-vindo, uma boa tarde. Obrigado, Moreira, boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês, falando sobre esse tema de grande importância e relevância social. Matheus, é importante iniciar falando sobre a função e importância do engenheiro de segurança do trabalho. Então, Moreira, a função do engenheiro de segurança, ela é vasta, ela é grande, e o engenheiro de segurança ele pode seguir no segmento tanto de projetos de combate à prevenção de incêndio e pânico, treinamentos, capacitação e também na área de higiene ocupacional, que é o nosso maior gargalo de hoje, do nosso bate-papo. Então é aquela ciência que vai tratar de estudar os riscos e propor as medidas de controle. E com essa importância que se identifica a cada dia, a gente, fazendo um levantamento, observou que esse reconhecimento, a graduação em Engenharia do Trabalho só foi criada recentemente, Moreira, a Engenharia de Segurança do Trabalho, ela foi regulamentada pelo governo federal em novembro de 1985. Posteriormente, em 87, o Ministério da Educação trouxe a grade, matriz curricular mínima do Engenheiro de Segurança do Trabalho. E, posteriormente, no ano de 1991, o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, o CONFEA, regulamentou as atribuições às atividades do engenheiro de segurança. Então, essa profissão ela não é de agora. Agora, é importante observar que é uma profissão essencial em qualquer setor, Sim. É muito importante, Moreira, no seguinte sentido. O trabalhador precisa levar o sustento para sua casa, mas ele precisa garantir primeiro a sua vida e a sua saúde intacta para que ele consiga desenvolver as suas atividades sem sofrer nenhum dano, sem sofrer acidentes, sem adquirir doenças originadas do trabalho. E o engenheiro de segurança do trabalho tem essa responsabilidade de analisar as condições de segurança e salubridade das instalações operacionais. Sim. A avaliação de segurança do trabalho, no quesito de reconhecer riscos e propor medidas de controle, ela não fica restrita apenas à atividade de engenheiro de segurança do trabalho. Os técnicos de segurança do trabalho também podem realizar essas atividades, o médico do trabalho e assim por diante. Agora, quando se fala em classificar e reconhecer atividades insalubres, que é o laudo de insalubridade, de periculosidade, ou a aposentadoria especial, aí, de acordo com a legislação em vigor, ela é restrita aos engenheiros de segurança do trabalho ou médico do trabalho. É importante a gente também ter a informação através de você, Matheus, essa condição de analisar projetos de empreendimentos e implementar medidas de segurança que visem a reduzir ou eliminar os riscos de acidentes de trabalho, Sim, é de suma importância porque o profissional, com seu olhar técnico, com seu conhecimento, com a sua vivência no dia a dia, ele vai conseguir antecipar, reconhecer esses riscos ocupacionais, que é aqueles que são originados do trabalho, e propor as medidas de controle, no intuito de prevenir com que o trabalhador não venha sofrer esse dano à sua saúde ou à sua vida. E nessa condição da segurança do trabalho, a gente observa também, quando chega numa empresa, uma empresa maior, tem lá identificado, essa empresa está há tantos dias sem um acidente de trabalho. Isso é importante, É de suma importância para dar conhecimento àquela equipe, tranquilizar a equipe e até mesmo envolver os demais, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, o próprio Grupo de Saúde e Segurança do Trabalho, para poder estar sempre atento, É sempre, quantidade de tempo maior, é o positivo. Isso. E segundo a Organização Mundial do Trabalho, a cada 15 segundos morre uma pessoa no mundo, isso em razão de uma doença ou acidente de trabalho, isso aí com dados bem atualizados. Olha, Moreira, infelizmente, não é uma verdade absoluta, porque o governo federal ele só libera essas informações, a estatística, com base nas doenças e nos acidentes que são informados ao governo federal através da CAT, a Comunicação de Acidente do Trabalho.
Então, é com base nessa informação que o governo federal chega nessa estatística. Então, muitos deles são omitidos. Então, pode ser, né, isso é quase uma Pode ser um levantamento meio maquiado, né? Infelizmente, quando a gente vai apurar de fato, a gente sabe que essa estatística ela tende a ser muito maior do que o que é mostrado. Então, quando a gente tem um levantamento mundial, a gente observa que é de extrema importância esse trabalho, quando se fala da questão da segurança do trabalho e também essa seriedade com que deve ser levada essa condição da segurança, né? Porque são vida de pessoas, né? Trabalhadores, seres humanos. Agora, essa definição, como melhor definir a segurança no trabalho e também essa sigla ST, né, que A famosa propriamente, sigla né? ST, isso. Isso. E por que é importante a gente trazer essa abordagem, principalmente aqui em Manhuaçu, que é uma cidade que está em franco desenvolvimento, a exemplo de Cidade outros polo. municípios, né? A sigla ST, né, a segurança do trabalho, ela é o braço, né, que vai dar o apoio ao empregador e também aos empregados, no intuito de quê? Da prevenção a acidentes, a doenças. Então, ela vai nessa vertente de prevenção. Agora, a portaria número 3.214 do Ministério do Trabalho, que estabeleceu as normas regulamentares, que são as NRs, Sim. compostas por normas, decretos e leis. É importante que você, que é um profissional da área, pudesse trazer mais informações sobre as NRs. Como que aconteceu o processo de criação das NRs? Né? Primeiro, a gente vem de encontro que a segurança e a saúde no trabalho, tanto para trabalhadores urbanos quanto os rurais, né, o direito à saúde e à segurança do trabalho é constitucional, é garantido pela Constituição Federal. Depois, né, a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, ela traz no seu capítulo 5, né, os artigos que versam sobre a saúde e segurança do trabalho. E as NRs, né, as normas regulamentadoras, vulgarmente chamada de NRs, que é a abreviação, ela vem para complementar esses artigos da CLT e descrever cada assunto, quais as medidas, o que pode e o que não pode. Então, o próprio nome já diz, né? Norma para regulamentar algo. Então, para isso que existe as NRs. Sintonia da Tarde, com Moreira Lopes. No entrevistado do dia hoje, estamos conversando com o engenheiro Matheus Vieira, ele é o engenheiro de segurança do trabalho, e o tema, segurança do trabalho, de grande importância. Ô, Matheus, é importante também você citar as principais normas que regulamentam essa condição da segurança do trabalho. Moreira, podemos citar entre as NRs, né? Principal e importante todas são, né? Porque elas visam garantir a integridade física e mental dos trabalhadores. Mas vamos citar algumas aí, né, que acabam sendo mais conhecidas e mais debatidas. Né? A NR1, que é a norma, né, de ordem geral, que ela vai também direcionar sobre a questão do gerenciamento dos riscos ocupacionais. Depois também podemos citar a NR7, né, que ela vai tratar sobre o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, né, que é feito lá pelo médico do trabalho, com o intuito de monitorar a saúde desse trabalhador. Podemos também citar a NR17, voltada à ergonomia, que está muito relacionada à questão do conforto no ambiente de trabalho, né? A adaptação do ambiente ao trabalhador. A NR18, por exemplo, que é a segurança na indústria da construção, né, muito aplicada aí o pessoal da construção civil. E na nossa região... Principalmente essa verticalização que tem ocorrido, né? Sim. E na nossa região, nosso gargalo principal também, né, o café, a NR31, né, que ela vem trazer as normas de segurança aplicáveis à área rural, agricultura, silvicultura, pecuária, a área rural em geral. E essa questão, principalmente rural, você cita aí, como que é feito esse acompanhamento, como é que é essa realidade? Olha, Moreira, o acompanhamento sobre o que é aplicado no dia a dia, ele deveria ser feito pelo órgão federal, no caso o Ministério do Trabalho. Mas a gente sabe que, infelizmente, né, na nossa regional, a gente está com essa deficiência, né, de pessoal, né, de mão de obra e até mesmo de recursos federais para poder estar fazendo essa fiscalização física. Mas hoje a gente conta aí com o E-Social, que é muito debatido e muito falado, né, que ele vai cruzar esses dados e também serve como um ponto de fiscalização pelo Ministério do Trabalho, pela Receita Federal e pela Previdência Social.
E hoje há uma conscientização maior, a realidade é essa, né? Tanto do empregador Sim. quanto também do empregado, Sim. né? A gente precisa abordar, né, e até vai aí minha parabenização para vocês, de trazer esse tema, né, de suma importância para a sociedade, né, porque a gente precisa conscientizar mais as pessoas da importância e tirar a segurança do trabalho como um vilão do processo produtivo, né? Se pensado, né, nos vários ângulos, a gente, né, é uma contribuição para o meio. Por quê? Um trabalhador saudável é aquele trabalhador que produz com segurança, que não vai pegar atestado, que não vai se afastar pelo INSS, ou seja, o empregador não vai ter que contribuir a mais para o INSS para custear, né, essa questão, essa reparação. Sim, ele vai estar sempre produzindo, né? Claro, e com segurança e com saúde. Agora, a importância do equipamento de proteção individual, que é o EPI, e este é essencial para a segurança dos colaboradores, né? Sim, o EPI, existe a NR1, ela determina os critérios de prioridade de eliminação dos riscos ocupacionais. Então, primeiro tenta-se resolver de forma administrativa, posteriormente de forma coletiva e daí por diante. O EPI ele é o último passo. Então, se eu não conseguir atender das outras formas, aí que faz a adoção do uso do equipamento de proteção individual, vulgarmente, né, chamada aí pela sigla de EPI, né, que é a abreviação de equipamento de proteção individual. Ele é um importante aliado na saúde, né, na preservação da saúde do trabalhador, desde que o trabalhador receba o treinamento, né, receba as orientações adequadas, no tempo adequado, e seja feito aí todo o processo de gestão da entrega desse EPI. E o uso obrigatório. E essa entrega se dá pela empresa? Sim, essa entrega se dá pela empresa e não pode ser cobrado do trabalhador, né, o custeio desse EPI, ele tem que ser fornecido gratuitamente a esses empregados, tá? E também as periodicidades, né? Quando é regulamentado no programa de gerenciamento de risco, a periodicidade da troca, ela tem que ser cumprida. Em termos do órgão que tem a competência para orientar e fiscalizar as empresas, quando nós falamos aí desse atendimento e o cumprimento das normas de segurança estabelecidas? Moreira, se a gente for pensar de forma ampla, né, com base na digitalização, na modernização do processo de fiscalização, o órgão competente é o Ministério do Trabalho e Emprego. Mas, com a questão da entrada do E-Social, a Previdência Social e a Receita Federal também passou a ter um olhar mais criterioso no que se refere à saúde e segurança do trabalho. E a CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, quando ela deve ser constituída na empresa? A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, ela é um grupo de pessoas, né, formados representantes do empregador e dos empregados, que vai ter o gargalo principal atuar em conjunto com nós, né, os especialistas da área, engenheiros de segurança, os técnicos de segurança, os médicos do trabalho, no intuito da preservação e a prevenção contra acidentes e doenças ocupacionais. Ela passa a ser obrigada de acordo com o grau de risco de cada empresa e a quantidade de funcionários que ela possui ativa na sua relação de empregados. Tá? Um exemplo, né? A gente vai tocar todos os graus de risco, senão fica, né, exaustivo. Mas o grau de risco 1, por exemplo, a partir de 81 funcionários, a empresa já é obrigada a manter a CIPA ativa. Perfeito. E quando não atinge esse número, aí tem a questão de cria-se o quê para esse acompanhamento? Então, a própria NR5, né, a norma regulamentadora 5, que é a que cria a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio no Trabalho, ela diz o seguinte, que quando não aplicável a criação da CIPA dentro do quadro, o anexo 1 que ela possui, o empregador ele tem que indicar o seu representante, né, que é o representante da comissão que vai averiguar as mesmas atribuições que um cipeiro teria. Então, ele vai ter que indicar esse representante da CIPA, independente da quantidade de funcionários que possui no ambiente. Ô, Matheus, e Manhuaçu virou a cidade das grandes edificações, é a realidade, né? Quando se fala em segurança do trabalho, qual é a realidade que você que é engenheiro do trabalho, né, de segurança do trabalho, o que tem visto, qual que é a realidade local? Moreira, a gente está em constante evolução, né? A gente viu que realmente tem tido uma evolução do pessoal, da sociedade em si sobre o assunto, né? Mas a gente ainda precisa trabalhar muito nesse sentido.
levar isso, né, os órgãos públicos, municipal, federal e até mesmo nós, né, entidades privadas, trabalhar mais sobre esse assunto e divulgar mais para a sociedade a importância, o porquê de se trabalhar a segurança do trabalho e onde isso vai impactar na nossa sociedade. Porque é questão de saúde pública, é questão de social. Perfeito. E no caso do profissional, quem contrata o serviço do engenheiro de segurança do trabalho? Como é que é? Existem duas modalidades, né? Existe aquele engenheiro que ele passa a fazer parte do quadro permanente da empresa, aí vai depender também do grau de risco e a quantidade de funcionários que essa empresa possui, mas a legislação ela entende o seguinte, que a partir do momento que esse empregador ele tenha um funcionário regido por CLT, ele obrigatoriamente tem que apresentar, né, os laudos, os programas relativos à saúde e segurança do trabalho, então aí já entra a parte da consultoria em saúde e segurança do trabalho. Matheus Vieira, é importante a gente aproveitar a sua participação e falar também do período agora, o Abril Verde, né? Sim. Moreira, o Abril Verde ele foi criado no intuito de aprimorar e conscientizar as pessoas da importância da saúde e segurança do trabalho. Tá? É lógico que teve um intuito de dar visibilidade às pessoas sobre a importância do assunto, tendo em vista a quantidade de acidentes do trabalho e até mesmo fixando uma data específica para celebrar esse dia, que no caso é o dia 28 de abril. De tudo que nós trouxemos a abordagem aqui hoje, segurança do trabalho, havendo alguma dúvida, tem algum contato, alguma rede social onde buscar mais informações também? Como é que é? Sim, tem meu Instagram particular, né? E vou estar disponibilizando para vocês colocar na plataforma junto ao vídeo. E qualquer dúvida, qualquer colocação, a gente está disponível aí a sanar qualquer tipo de dúvida. Matheus Vieira, muito obrigado pela participação e uma boa tarde. É um prazer. Muito bem, assim hoje nós conversamos com o engenheiro de segurança do trabalho, Matheus Vieira, e o tema foi segurança do trabalho, essa realidade, né, e também uma necessidade para manter os funcionários aí com o devido acompanhamento, também com a segurança que é exigível dentro das normas. E para você, que é ouvinte da Manhã Sul, para você internauta, muito obrigado pela audiência, pela participação e até o próximo encontro. Sintonia da Tarde e o entrevistado do dia.